Antes de tudo, você já sabe, se inscreva no canal se você não é inscrito, ative o sininho para receber todas as notificações, comente aí abaixo qualquer tipo de produto que venha viralizado na internet em relação a tratar a calvície. Lembrando que deixando seu gostei aí ajuda esse vídeo a divulgar para outras pessoas que também precisam desse tipo de conhecimento. Outra coisa eu vou dizer aqui para vocês, nenhum profissional, pelo menos poucos, vão tentar te explicar tudo sobre o seu processo da calvície e sobre tratamentos, plantas em específico. Muitos deles acredito que você já saiba, tá? Provavelmente você já foi no seu dermatologista ou tricologista e ele foi lá e nem sequer olhou seu couro cabeludo, ou ele já saiu passando aquele remedinho lá, aquele comprimido de 1 miligrama e aquela loção capilar que você já conhece, e ele provavelmente não deve ter te explicado o que cada um faz, e apenas te passou. E caso ele tenha olhado seu couro cabeludo, pode ser que ele tenha passado alguns exames. Provavelmente esses exames aí nem todos são os exames que a gente quer, que é os principais para você ver sobre sua queda de cabelo e sobre sua calvície. Então, queda de cabelo é diferente de calvície, tá? Queda de cabelo é tudo aquilo que leva a algum tipo de processo que tenha desencadeado alguma disfunção em relação ao seu ciclo capilar. Então, eflúvio telógeno é desencadeado por diversos fatores. Um dos principais é nível de cortisol elevado, ou algum tipo de, sei lá, você tenha ficado doente, alguma infecção que você tenha, ele acaba desencadeando isso daí, que é onde a gente mexe diretamente no ciclo do fio, sendo os 3 estágios, sendo anágena, catágena e telógena, tá? Então, você tem que tratar tudo que leva à queda, para depois você tratar a questão hormonal, que é onde a gente chama de atrofiamento ou afinamento do fio. Tanto faz, mas todos levam ao mesmo processo, certo? É o seguinte, eu vou explicar aqui para vocês, antes de tudo, sobre o produto chamado Folixidil, acho que é assim, da embalagem laranja. Provavelmente eu dei uma olhada aqui, ele só tem vitaminas e minerais ali, tá? Então, esquece, se você acha que ele vai tratar o DHT, esquece, tá? E provavelmente deve ter vitaminas e minerais em dosagens provavelmente baixas e matérias em formas de vitaminas ou minerais ali em formas mais baratas. Por mais que as vitaminas vão ser absorvidas, os minerais ali, provavelmente em estado de óxido ou nitrato ali, alguns não vai absorver quase nada e não vai dar o efeito que a gente quer, tá? Então, deixando avisado aí para você não cair em mais algum golpe que fala que age diretamente no DHT, mas ele não vai tratar nada de DHT, tá? Então, a testosterona é o nosso produto principal, ele é a nossa massa do bolo, 5-alfa é o nosso forno e o DHT é nosso bolo já assado. O que acontece? A testosterona, para pessoas que têm níveis, ou melhor, os genes da calvície ativado, pode ser que você tenha uma testosterona alta e aí, consequentemente, você tem maior conversão para DHT, mas pode ser que você tenha testosterona baixa, porém alta sensibilidade a 5-alfa redutase, e você vai ter um DHT alto, ou você tem a testosterona alta, tem uma produção de conversão para DHT não tão alta assim, tá? E você ainda está no processo de afinamento do fio, ou você pode ter tudo baixo aqui, testosterona, processo de conversão, né, nível de DHT, tudo baixo. E o que vai acontecer? Afinamento do fio. Mas o DHT geralmente não ataca o fio quando ele está em alto? Não necessariamente. Aí entramos em algo onde chamamos de pessoas não sortudas. Por quê? Porque ela tem uma alta sensibilidade ao 5-alfa redutase. E tendo uma alta sensibilidade, o que acontece? Afinamento. Então aqui seria mais viável tratar por uso tópico ou pouca coisa de forma sistêmica, apenas para ter um menor equilíbrio ali, sem abaixar muito o seu nível de DHT, apenas para estar ajudando o tratamento do uso tópico. Então o tópico seria a área que a gente quer atacar, porque é algo que está ligado diretamente à sensibilidade da 5-alfa redutase. Então aqui seria o mais viável possível, tá? A prostaglandina D2, porque ela é um dos principais ou o principal vilão da calvície e não o DHT sozinho, porque ambos andam de mãos dadas. Se você tem nível alto de DHT, você tem prostaglandina
D2 alta também. Mas nesse caso aqui de sensibilidade, a prostaglandina vai avançando, tá? Então não precisa necessariamente nesse caso aqui o DHT está alto, tá? Então o que acontece? A prostaglandina D2 é produzida por um ácido chamado ácido araquidônico, que por sua vez é produzido por uma enzima chamado COX, que a gente chama de ciclooxigenase, tá bom? Então alguns estudos sobre a prostaglandina D2 não é tão antigo quanto o DHT, mas alguns estudos mostraram alguns remédios aí para tanto inibir a prostaglandina D2 quanto inibir o COX, tá? Para evitar a produção ou modular a produção de prostaglandina D2. Então a prostaglandina D2 provavelmente ela vai agir ali a maioria das vezes quando ela está em nível elevado, porque ela ativa quando está em um nível elevado. Então pode ser que ela esteja em um nível elevado, mas o seu DHT não. Ah, mas você não falou que ela está diretamente ligada ao nível de DHT? Sim, mas com o avanço da sua calvície, basicamente ela vai se tornando exponencial, tá? É por isso que sua calvície, se você não trata, ela sempre vai progredindo. Por mais que você tome ali um anti-DHT, e ela já está num processo mais avançado, ela vai continuar avançando, por mais que fique lento, então ela vai meio que aumentando. É como se fosse passar um pouco de cada do seu copo d'água, desse lado aqui. Aí você vai tacando um pouquinho de água nesse outro pote aqui, até ele ficar transbordando, tá? Mais ou menos isso daí que acontece. Porém, num processo gradual, tá bom? E o que acontece? Prostaglandina D2, até o momento eu não sabia, então um pouco tempo atrás eu acabei descobrindo que a prostaglandina D2 está diretamente ligado a esses dois receptores que estão presentes nas células capilares, que é o DP1 e o DP2. O DP1 basicamente ele age diretamente em músculos lisos ali do couro cabeludo, ou presente do seu folículo, né? Seus músculos ali presentes. E também age diretamente na regulação da pressão arterial, tá bom? E o DP2 ele age em todo o processo ali, como vamos dizer, todo o processo inflamatório, tudo que é inflamatório ali ele está agindo, então ele tem ligação direta com a prostaglandina D2 sobre o seu processo pró-inflamatório. Então a gente sabe que tudo que é prostaglandina é sobre algo inflamatório. Isso significa que a prostaglandina em si, ela se torna uma inflamação. As demais prostaglandinas, elas indicam uma inflamação, tá? Então você tem que saber diferenciar essa daqui das outras. Mas o DP1 e o DP2 andam juntos, por mais que ambos tenham funções diferentes, e a DP2, mais conhecida como CHTR2, né? Diretamente a prostaglandina D2, tá bom? O que ela vai fazer? Vocês sabem que na epiderme é a parte superior do seu couro cabeludo, né? Dividido em 3 partes: epiderme, derme e a mais funda ali, a hipoderme, onde está o tecido subcutâneo, onde está a parte de lipídios e tal, tá? Então o seu bulbo vai ficar mais ou menos aqui, seu bulbo e seu fio. O que acontece? Esses amiguinhos aqui agem como se fosse um sinalizador. Após a prostaglandina ir diretamente se ligar a esses receptores, o que acontece? Age um processo que a gente chama de cascata de sinalização, tá? Então vou falar de forma mais didática aqui para vocês entenderem. Prostaglandina D2 vai lá, se liga aos receptores, aí fala assim: opa, eles agem como mensageiros, né? Eles sinalizam uma mensagem e falam assim: opa, tá na hora da gente parar de produzir cabelo. E é basicamente isso que eles fazem. Ele sinaliza e clica aqui na tomada, e aí as células capilares ali param de produzir cabelo. Então a gente sabe que o nosso bulbo aqui tem a papila dérmica, obviamente, que está ligada diretamente a vasos capilares, e do lado está o bulge, onde tem células... acabei de esquecendo o nome dessas células. As células mais famosas de todas, eu acabei esquecendo o nome. Células tronco, acabei de lembrar. E aí ele
para de regenerar o fio aqui e o que acontece? Ele vai diretamente no ciclo do fio. Após ele desligar, o que acontece? Ele vai diretamente no ciclo do fio e ele torna o seu fio que estava naquela fase de anágena, de crescimento, ele pula para a fase catágena, que é de repouso. Exatamente. Então é por isso que quando seu cabelo está caindo devido à alta oleosidade, que devido ao processo inflamatório, devido também à sua dermatite. Então se você tem muito óleo na cabeça, tem dermatite, tem processo inflamatório, tem queda de cabelo. Aí ele cai, cresce de novo, só que a prostaglandina está atuando já aqui. E aí quando ele for crescer, ele vai crescer mais fino. Então o DHT vai estar enforcando o seu fio. E a prostaglandina, dependendo do seu nível aqui, ou seu fio vai estar crescendo na força de vontade para sobreviver, e a prostaglandina ela vai estar desligando o processo de regeneração de fio, ou processo da ativação de células para o crescimento do fio. E aí é por isso que os dois são grandes vilões, porque um está enforcando, evitando que a massa e ou melhor, aminoácidos, minerais ali façam a síntese de queratina, e o outro está empurrando, vamos dizer assim, você está tentando escapar de um lugar e aí você está tomando vários tapas das ondas, né? Você está lá nadando e vem ondas muito fortes em você, aí você está lá mergulhando, quase se afogando, mas com força de vontade para poder voltar para a terra firme, né? E aí no final você não vai conseguir, devido a altas ondas que está chegando em você. Então as ondas são a prostaglandina D2 e o DHT é todo o processo energético que você está gastando para poder chegar até a areia, tá? Então você está cansando, não vai conseguir, e aí você vai se afogar. Basicamente isso. Então ambos andam juntos em relação ao seu nível, né? Então diretamente, a maioria das vezes ligado diretamente ao seu nível alto de DHT, nível alto de prostaglandina D2. Prostaglandina D2 vai aos receptores. Os receptores mandam uma mensagem, passa diretamente das células capilares ali do folículo, e aí fala assim: opa, vamos desligar ali, não vamos produzir mais cabelo. E aí é isso que acontece. Basicamente isso. Então tentei explicar da forma mais simples para vocês entenderem. E aí, como eu já dei alguns exemplos, mas vou passar aqui para vocês. A gente pode tratar a prostaglandina D2, obviamente que seria o mais ideal de forma tópica e oral, sistemicamente. Sim, é possível tratar a prostaglandina D2 de forma sistêmica também. E ao a gente unir o útil e o agradável ali, o que vai acontecer? A gente vai ter o mesmo efeito do DHT, que é DHT tópico igual bloqueio. Deixa eu apagar isso aqui. Tá, arrumei aqui. Então, a gente tem que bloquear o DHT topicamente e sistemicamente. Então, unindo os dois, temos um melhor efeito em relação à retomada do desenvolvimento do seu fio. Por quê? Abaixando o nível de DHT sistemicamente, vai facilitar a passagem de todos os nutrientes que a gente necessita para síntese de queratina. Bom, topicamente, a gente faz com que melhore o desempenho do efeito sistêmico. Então não adianta só você diminuir o DHT internamente. Por quê? Porque quando o seu fio já está sendo atacado pelo DHT e a prostaglandina D2, ele vai agir diretamente no processo do ciclo do fio. Então a gente precisa estar estimulando o seu fio a voltar a crescer e evitando que o DHT sistêmico, que é o principal, fique se ligando aos receptores ali presentes no seu folículo capilar. Então, unindo os dois, você tem um melhor efeito ali e um efeito de crescimento muito mais rápido
fazendo dessa maneira, tanto tópico quanto sistêmico, sendo que caso você tenha o DHT baixo, tá bom? O DHT está baixo e o seu tem alta sensibilidade na 5-alfa-redutase, e aí o que você vai fazer? Vai tomar anti-DHT em baixas quantidades e focar mais em anti-DHTs em concentrações maiores em alguma loção, tá? Principalmente. Então você vai focar no uso tópico e menos no uso oral, tá bom? Não adianta você ter um DHT ali chegando próximo do limite e ele está ainda afetando o seu fio. Então vamos agir de forma inteligente, sem comprometer o nosso sistema endócrino, tá bom? E o prostaglandina D2, a gente vai fazer a mesma coisa. Antes eu sempre falava sobre prostaglandina D2 tópico, e agora a gente vai agir de forma sistêmica, fechando todas as lacunas aqui. Então, como a gente agiria na prostaglandina D2? Cúrcuma com pimenta pepirina, pimenta preta, aumenta em mais de 2000% o efeito dele, em mais de 200% no processo de digestão, e ômega 3, tá? Esses dois aqui vai ajudar nessa questão aqui da prostaglandina D2, tá bom? Então essa foi uma aula simples aqui para vocês, tentei explicar da maneira mais simples possível, tá? Então não se esqueça o gostei aí e se inscrever no canal.